Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, por aquilo que já temos aprendido neste lugar, que continuidade venha dos céus e traga bênção para nós. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar. Neste lugar, Senhor. Glória a Jesus. Adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A igreja estará sentada nesse momento. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Obrigado, pastor Miguel. Primeiramente, eu quero agradecer a Igreja Reformada de Petrópolis pelo convite ao Araújo, pastor Miguel, aqui pela acolhida, né? Fomos muito bem recebidos neste lugar e somos muito felizes todas as vezes que viemos aqui. Já é a segunda vez. Nós viemos aqui em 2022, não foi? E já retornamos para cá. Somos quase de casa. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. O nosso assunto, dentro das 5 solas, vai ser, nesse primeiro momento aqui, comigo, né, somente a graça, ou sola gratia. Nós vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 2, e vamos ler do verso 1 até o verso 10.
Vamos fazer a exposição dessa parte e compreender da parte de Deus o que significa somente a graça. Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e sendo nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu fiz questão de pausar no mas Deus, que está aqui no verso 4, porque de fato nós temos uma apresentação em um primeiro momento daquilo que é a ação do pecado contra nós, os mortos em delitos e pecados, aqueles que andavam segundo os principados e potestades que agem no mundo, filhos da ira, filhos da desobediência, debaixo do chicote do diabo, vivendo em inimizade contra Deus. Foi o que lemos. Mas Deus, então nós começamos a ver uma ação da graça de Deus. Então nós vemos a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós, por nós, o que Deus fez em nós, como Ele começou a agir no nosso coração, na nossa vida, e através de nós, como através dessa graça que transformou a nossa vida, nós também passamos a agir de maneira diferente neste mundo e até mesmo transformá-lo, demonstrando o Evangelho. É assim que essa estrutura dessa perícope, desse trecho de Bíblia que nós lemos é dividido. E aqui nós entendemos como Deus explica o que é graça. Graça trata-se de Deus tirar pecadores da sepultura e justificá-los para colocar esses pecadores assentados no trono. Percebeu que você está morto e de repente no verso você passa a estar assentado com Cristo em regiões celestiais? Graça, Deus tira o pecador da sepultura para regenerá-lo, para dar-lhe vida e fazer com que agora ele seja semelhante a Cristo, tenha imputado a ele a vida de Cristo. A carta aos Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo no ano 60 depois de Cristo. Paulo escreveu a carta aos Efésios quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Ali ele não estava numa situação, vamos dizer assim, difícil, ainda não. A segunda prisão dele no ano 64, de 62 a 64, que é sim uma prisão muito difícil, nessa nem tanto. Paulo aqui está numa prisão domiciliar e ele é vigiado pela guarda pretoriana, a grande guarda, a guarda de escola, a guarda de elite do Império Romano. Quando ele está lá, nessa prisão, parece assim que agora o evangelho, o missionário, o apóstolo dos gentios foi então aprisionado, né? Nunca mais agora Paulo vai pregar, ou dificilmente Paulo vai conseguir pregar. Mas é através, e guardem isso, irmãos, Deus consegue transformar coisas más em coisas boas. Guarde essa frase.
Nós somos especialistas em pegar coisas boas e transformá-las em coisas más. Deus é especialista em pegar coisas más e torná-las em coisas boas. Nós estamos pregando a carta aos Efésios. Será que essa carta teria a providência divina se Paulo não estivesse preso? É providência. Parecia uma derrota, parecia um flagelo, parecia um obstáculo para o cristianismo a prisão de Paulo. Tornou-se a carta aos Efésios, uma coroa de carta, uma carta que apresenta a igreja como a noiva de Cristo. A carta aos Efésios tem dois grandes objetivos: falar de soteriologia, de doutrina da salvação, e uma vez que resgatados, como estes salvos vão agir como igreja, portanto, eclesiologia, soteriologia, eclesiologia, são os temas da carta aos Efésios. Nós vemos, portanto, que há uma condição muito difícil que é imputada a nós. Todos nós, irmãos, e isso aqui tem que ficar muito claro, inclusive isso é muito bem dito na carta aos Romanos, quando diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Paulo vem com os grupos. Será que os gregos, será que os gentios, será que os bárbaros, será que aquelas pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Deus, será que esses também são transgressores e culpados de violar a lei de Deus? Com certeza. Paulo vai dizer assim: seja pela criação, seja pela consciência, seja pela natureza, seja pelo senso divinitatis, pela consciência do divino que Deus colocou no homem, todos sabem que Deus existe e que Deus tem leis morais. Inclusive, aqueles homens, Paulo vai dizer lá no capítulo 2, que aqueles homens, mesmo bárbaros, distantes de Deus e do Evangelho, que quando olham uma situação imoral e aprovam sabendo que é imoral, ainda que não conheçam a lei revelada, escrita de Deus, isto é, a Bíblia, eles são culpados. Paulo ainda vai para um grupo dos chamados moralistas, dizendo assim: eu sou uma pessoa muito boa, eu consigo olhar para o pecado brutal do gentio, consigo olhar para o pecado escandaloso, cabeludo, que dá susto em criança quando ela vai beber água à noite, sabe? Que susto, que pecado feio. Os moralistas vão atacar essas pessoas, mas Paulo vai dizer assim: ei, e você está pensando que você é quem? Você está pensando que há alguma justiça em você? Você por acaso não acha que conseguiu cumprir completamente a lei de Deus? Você conseguiu? Você fez tal proeza? Você também, inclusive por essa vaidade, por essa soberba, por esse achar ser alguma coisa, já está pecando. Então, seja um pecado de grau 100, seja um pecado de grau 2, todos pecaram. Paulo ainda vai para outro grupo para dizer assim: e vocês, judeus? Vocês estavam com a Bíblia nas mãos, vocês estavam com o cânon do Antigo Testamento nas mãos, vocês tinham a lei, vocês tinham os profetas, vocês tinham, como o pastor Enxerto falou aqui, ali sim a revelação de Deus. Era o profeta Jeremias falando, era o profeta Elias falando, o profeta Isaías falando, o rei e profeta Davi escrevendo os salmos. Vocês estavam comigo nas suas mãos, vocês estavam com os meus profetas, e ainda assim vocês pecaram. Então não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem? Moralistas? Judeus? Gregos? Bárbaros? Quem? Todos estavam mortos em delitos e pecados. Todos nós estamos afetados. Não há, irmãos, ninguém inocente. E por isso nós temos que deixar muito claro aqui os efeitos da queda, os efeitos de Gênesis 3.
por que Deus teve que fazer um plano de salvação? Por que Deus teve que se debruçar da sua eternidade e dizer assim: eu vou me inclinar para esta criação, para poder redimi-la de forma justa e poder salvá-la, e poder colocá-la comigo aqui, como nós lemos, assentados comigo nas regiões celestiais. Esse complexo, esse sistema que Deus criou para poder justificar o ímpio, Romanos 4, verso 5, aquele que justifica o ímpio. Deus muitas vezes é conhecido como Emanuel, Deus conosco, Adonai, o Deus da paz, o príncipe da paz, o Senhor da vida, o Jeová, o Senhor dos exércitos. Um dos nomes, uma das alcunhas de Deus na Bíblia é aquele que justifica o ímpio. Todos carecem dessa justificação que vem do próprio Deus. E nós precisamos entender a gravidade que foi Gênesis capítulo 3. Porque quando nós lemos aqui, por exemplo, no verso 2, diz assim: andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo mesmo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês estavam mortos porque vocês eram, desculpa a expressão, essa desgraça e essa miséria aqui. Pessoas sem a graça, pessoas sem direito à vida eterna, pessoas que demandavam uma inclinação, uma ação de Deus para serem salvas, porque senão, se você deixar, o que vai acontecer? Você vai andar segundo a inclinação da sua natureza, e nós somos afetados em ações, em pensamentos, e afetados na nossa moral, completamente afetados. Aqui, queridos, eu quero falar com vocês também a respeito da depravação total. Por que Deus teve que fazer um plano de salvação para o homem? Por que Deus teve que criar esse sistema chamado graça? Por que Deus teve que se colocar na posição de aquele que justifica o ímpio? Por que ele teve que fazer isso? Por conta de Gênesis capítulo 3. É bem verdade que nós não temos na Bíblia, de forma clara e direta, algo que nos diga assim, narrativamente, como foi a origem do mal no plano angelical. Mas nós temos, Gênesis capítulo 3, sim, a origem do mal no plano humano. Ali nós vemos como o mal entrou na humanidade, como esse mal nos afetou completamente. Isso é importante, porque eu não sei se vocês já ouviram pessoas falarem assim: mas deixa Jesus entrar, né? Deixa bater na porta, deixa ele entrar, porque você pode ter o livre-arbítrio de deixar Jesus entrar. Quem acha que é assim? Eu creio que os irmãos da Igreja Reformada de Petrópolis já entenderam que não é assim. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse livre-arbítrio de querer Deus. Isso é uma invenção, pastor Gabriel, acho que isso é muito diferente. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Alguém aqui está querendo Deus? No capítulo 2, verso 3? Filho da carne, com pensamento da carne, com inclinação da carne, filho da ira. Ninguém aqui quer Deus. É claro que a afetação de Gênesis 3 veio totalmente. O pensamento, a ação, a inclinação, a nossa moral é rebeldia contra Deus. Deixa eu ser até mais claro e incisivo. A nossa existência é pecaminosa. Qualquer vida, qualquer pessoa que exista nessa terra, tem uma existência que é afrontosa a Deus no aspecto do pecado. A Bíblia nos diz isso. Qualquer ser humano nasce como um filho da ira, como um filho da desobediência, com uma natureza inclinada à carne, ao mal, ao pecado, e sendo dominado pelo príncipe da potestade do ar,
daquele que habita no espírito deste mundo. Isso somos eu e você. Esse conglomerado de iniquidades, essas transgressões ambulantes, essa massa de coisas ruins, vexaminosas, carnais, promíscuas, é isso que nós somos. Nós somos maus por natureza. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Sim, somos maus por natureza. Nascemos maus por natureza. Sequer, como diziam os iluministas, nós somos uma folha em branco. Como John Locke dizia, né, que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. Ele vai crescer, o meio vai escrever nele. Se o meio é bom, ele fica bom. Se o meio é ruim, ele fica ruinzinho. Ou então como Rousseau, são homens iluministas ali do século 17, 18, que vai dizer assim: bendito é o mundo que me teve, o mundo é privilegiado de eu andar aqui nesta terra, quase um Jesus Cristo, não é verdade? Isso é mentira, não somos bons por natureza e sequer somos imparciais, neutros. A nossa posição, conforme lemos na Bíblia, conforme Romanos nos explica em capítulos, conforme lemos em Efésios 2, 1, 2 e 3, nós somos maus por natureza. O negócio é que tem gente bem intencionada, e o inferno está cheio de gente assim. Houve um homem chamado Pelágio da Bretanha. Pelágio viveu de 350 a 423, teve 73 anos. Ele era, portanto, vivia junto ali com Agostinho de Hipona. Agostinho estava certo, Pelágio era um herege. Porque qual era a tese de Pelágio? Ele chegou em Roma e, ao contemplar a igreja de Roma, os cristãos de Roma, lá no século IV, mais ou menos, ele vai olhar e vai ver assim: essa igreja está muito corrompida, essa igreja tinha que ser mais santa, essa igreja tinha que andar mais em santidade. Sabe o que estava faltando para essa igreja? Ter vontade de se santificar. Essa igreja tinha que pegar o livre-arbítrio dela e fazer força para poder agradar a Deus, fazer força para ter uma vida santa. E os sermões de Pelágio eram sermões vigorosos, no sentido de combater o pecado, de serem sermões assim que você vai sair do culto moído. O pastor estava bravo, o pastor bateu em todo mundo saiu dali confrontado. Só tinha um problema: a premissa dele estava errada. A premissa dele é que, se você se esforçar, você usa seu livre-arbítrio, agrada a Deus e ganha salvação. Você se esforça e Deus vai ter que pegar e derramar um canal de bênção na sua vida. Somente a graça. Se nós temos a opção de merecer algo, se existe algum mérito, se existe algum esforço, se existe algo que parte de nós para Deus e Deus, e vou ter que salvar o Miguel. O Miguel é gente boa demais, eu não posso deixar Miguel de fora do céu, ele se esforçou muito. Quem fez favor para quem? Miguel mereceu a salvação? Dentro desse aspecto, sim, mas o que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras. Então fica claro, perceber o seguinte, que isso é contra a Bíblia, isso afronta a soberania de Deus, isso afronta a graça de Deus, isso afronta a obra de Cristo na cruz. Salvação não se trata daquilo que nós fazemos por Deus, salvação é o que Deus fez por nós.
Foi Cristo que veio nesta terra e pagou o preço do nosso pecado. O mérito é dele, a graça é minha. O trabalho está nele. A passividade de receber a salvação está em mim. Foi ele que fez por mim, não fui eu que fiz nada por ele. Eu não fui proativo, eu fui reativo. Deus veio me alcançar e ele me encontrou. Não era Jesus que estava perdido, era você que estava perdido. Você não encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Quando nós batemos nesse ponto, irmãos, parece assim: será que algum dia então eu acreditei na salvação pela graça? Quando nós somos confrontados com isso, às vezes salta os olhos, parece muito determinista, não é verdade? Deus é quem elege, Deus é quem faz. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de sermos gratos, é de entendermos: olha quem eu era. Deixa eu olhar no espelho. Quando você estiver assim muito vaidoso, olha no espelho chamado Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, eu era um morto, em delito, em pecado, eu andava segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar era o meu senhor, havia um espírito dentro de mim, que é um espírito maligno de desobediência, eu andava inclinado segundo o desejo da minha carne, eu andava inclinado segundo a carne nos meus pensamentos, eu era um filho da ira. Aí nós começamos a compreender, não é que nós estávamos num grau zero, era um grau bem ruim, abaixo de zero, e Deus teve que ir na sepultura para te dar vida. É por isso, irmãos, que a salvação, a ação da graça de Deus na nossa vida, não é um band-aid, não é um curativo que Deus colocou na nossa alma, não foi um remendo assim no nosso caráter, um corretivo, foi uma ressurreição. Você estava morto, o nosso estado era de inatividade, era sem reação. Corpo morto não ouve, corpo morto não vê, corpo morto não responde. Ele foi lá na sepultura e deu vida. Viva, tenha vida, ressuscite. É a conversa de Jesus com Nicodemos. É interessante essa conversa, né? Porque Jesus fala assim: aquele que é nascido da água e do Espírito. Percebeu que a voz aqui é passiva? Não é aquele que nasceu, é aquele que é nascido. Você não se fez nascer, Deus te gerou e Deus fez essa natureza espiritual nascer em você, dar vida a você, crescer em você. Então nós compreendemos que a nossa situação é muito pior daquela que imaginávamos. Contudo, nessa história nós temos aquela quebra do verso 4. Mas Deus, esse era o seu destino. Deus podia ter chegado lá em Gênesis 3 e ter falado assim: o que essa humanidade e que essa criação merece é o quê? Pecado? Então, aniquilação. Acabou. Qual é o salário do pecado? A morte. O que eu vou fazer com esse mundo caído e pecador, afetado, que me afronta na minha santidade? Deus poderia muito bem, e de forma absolutamente justa, e nós vamos voltar nesse ponto, ter simplesmente aniquilado a humanidade. Existe uma sentença que paira por todos nós, uma condenação. E Deus não é o Thanos de Vingadores que ele vai assim: sumiu o pecado, as joias do universo estão na mão dele, acabou. Ele simplesmente vai fingir que o pecado não existe do eleito. Deus precisa pagar o pecado com morte. Deus precisa fazer verter sangue.
Deus precisa imputar justiça, porque Ele é justo. Ele quer salvar pecadores, Ele fará isso de forma justa. Aquele que justifica o ímpio, o perverso, Ele precisa bolar esse plano. Ele não quer simplesmente aniquilar a humanidade e dizer, toma o que vocês merecem. Deus quer salvar. Deus vai se inclinar. Mas Deus, e nós temos o mas Deus da nossa vida, nós temos o mas Deus da nossa história, o mas Deus o dia que você teve os olhos abertos. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Eu estava morto, mas agora eu vivo. A minha alma estava enferma, mas agora eu conheci a cura. Eu ouço a voz do Senhor. Foi quando a voz do Espírito Santo nos chamou. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, que nós podemos pensar assim, por que Deus fez isso? Mas Deus, rico em misericórdia e com o amor, com o grande amor com que nos amou. O motivo de Deus ter feito o que Ele fez por nós, a graça, foi porque Ele tem dentro dos seus atributos o seu grande amor. Ele encontrou nele mesmo o motivo dele ter salvado a vida de cada um de vocês. O amor dele moveu a eternidade. O amor dele moveu um plano. O amor dele moveu a graça. E essa graça foi derramada aos pecadores. Estando vós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida. Nós vivíamos cercados por 3 grandes inimigos. E é bom nós guardarmos isso. Até para nós sabermos contra o que e contra quem nós estamos lutando. Paulo elencou 3 grandes inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. O mundo aqui às vezes parece algo abstrato, né? Abstrato. O mundo. O que é o mundo? É esse complexo, é esse sistema externo a nós que nos pressiona e que nos inclina e que nos conduz a pecarmos e agirmos de maneira contrária a Deus. É o jovem mesmo que está na faculdade e os amigos falam para ele, vão fazer coisa errada, vão para o pecado, vamos para a embriaguez, vamos para as drogas, vamos, é aquele mundo falando a você, ou essas ideologias que permeiam o nosso mundo, que tentam falar, o mal não é isso, o mal é bom, você está chamando de mal aquilo que é bom, a diversidade, o pluralismo, todas as formas de família, todas as formas de amor, você tem que aceitar todo mundo dentro da igreja, você tem que entender que cada um é de um jeito, e que a pessoa é daquele jeito mesmo, e que Deus é amor, então toda forma de amor é Deus. É o mundo empurrando o crente, vai para o pecado, aceita o pecado, seja conivente com o pecado, ria da piada imoral, vai com seus amigos, faz a média com todo mundo, seja desonesto, defrauda que ninguém está vendo. É toda essa pressão que vem na família, nos negócios, nos ambientes de estudo e empurra a gente para o pecado. Paulo também vai dizer do diabo, mas veja, irmãos, quando nós observamos o que existiu ao longo da humanidade, eu nunca vi alguém dizer assim, olha, o diabo apareceu para mim, me mandou pecar e eu estou aqui feliz pecando conforme ele me mandou.
quando você olha as grandes heresias do mundo, as aparições supostamente angelicais que desvirtuam milhões de pessoas no mundo, espíritos de engano, espíritos do erro, você vê que quem está por trás é o diabo, mas ele não vai aparecer da forma maldosa, chifruda, expelindo fogo pela boca. Ele não está com um tridentezinho na mão e rabinho. Ele está falando, eu sou bom, isso é legal, isso é certo. Não é escancarado, às vezes é também. E no Brasil a gente nem sabe mais, né, o que está escancarado, o que ainda está escamoteado. Ainda mais depois do Twitter Files aí, né, todo mundo viu que, bom, quem quiser ainda sinalizar determinadas virtudes, fica à vontade, mas eu acho que a população brasileira já percebeu que o mal está escancarado e dominando o mundo. O diabo vai aparecer assim, e vai mover pessoas, vai alegar virtudes, vai alegar bondades, vai alegar que quer incluir todo mundo, mas ele também, como nosso inimigo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele vai empurrar o mundo, a sociedade e muitas pessoas a praticarem pecados gravíssimos contra Deus. E a nossa carne, que naturalmente, pela nossa natureza, somos pecadores. Mas Deus, rico em misericórdia e no seu grande amor, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus se inclinou. Juntamente com Cristo, Deus nos deu vida. Observe, irmãos, algo importante para nós. A graça, pela graça sois salvos. Está aqui no verso 5. A graça não se trata do final da história. A salvação não é o final da história. A salvação é o início da história. Quando nós somos salvos pela graça, não é que nós chegamos no ponto final, cruzamos a linha de chegada. Você acabou de ouvir o start, a partida. A mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Por isso que por 2 vezes nós observamos aqui que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que somos, no verso 10 fala aqui, feitura sua, criados em Cristo Jesus. No 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Para que Deus te tirou da sepultura? Para que Deus regenerou a sua vida? Para que a graça se inclinou? Porque Deus quer colocar a imagem e semelhança do Filho dele em cada um de nós. Quando a graça inicia na nossa salvação, está só começando o trabalho, está só começando a primeira página do livro. Deus está começando a nos santificar, Deus está começando a nos moldar, e pela graça nós somos moldados. Lembra que eu falei para vocês assim, Deus é especialista em pegar coisas más e transformar em coisas boas. Nós somos especialistas em pegar coisas boas e muitas vezes torná-las em más. Por que eu estou falando isso? Isso aqui tem uma aplicação para nós. Existe tanto aspecto da nossa conversão, mas também existe a graça que atua na nossa jornada. O problema acontece quando nós nos acostumamos com o divino. Graça, carisma, os dons, as coisas boas que Deus derrama sobre nós, em virtude de ainda vivermos neste corpo corrompido, já regenerado, mas ainda não completamente glorificado, estamos em um processo de santificação. Às vezes, irmãos, sejamos práticos aqui para a igreja, às vezes a gente acha que nós é que somos bons mesmos. Deus me salvou, mas o grupo de louvor é melhor quando eu canto. Deus me salvou, mas eu toco demais. Quando eu não estou no culto, é um desafio só.
Até a turma do som, às vezes, né? Ah lá, não estou lá, tanto de microfonia aqui dando culto. Por que nós somos assim, não é verdade? Que raiva de mim mesmo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fez o mesmo questionamento. Eu quero cumprir a lei de Deus, mas o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu aborreço, isso eu faço. Meus irmãos, a graça de Deus, parece que nós temos que pregar essa mensagem para os neófitos, ou então para aqueles que precisam de salvação, mas os regenerados, os alcançados um dia pela graça, também precisam entender que a nossa jornada aqui nessa vida é pela graça. Se você toca bem, é pela graça. Se você prega bem, é pela graça. Se você é bom no seu trabalho, você foi bem profissionalmente, você angariou, você venceu, você conquistou bênçãos, foi você? Foi a graça. A graça nos deu tudo o que temos. A graça nos deu este templo, este lugar, esses irmãos, esses pastores, esses louvores, essas mensagens. Não é nosso, é graça, é dom de Deus. É Deus que deu ao seu povo. É Deus que não simplesmente nos deu a salvação e disse assim: se vira, a graça continua agindo na constância da santificação, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida. A graça continua agindo hoje, meu irmão, na sua vida. Até para os dias, e eu quero dizer aqui, para os dias que você está cabisbaixo, triste, derrotado, a graça de Deus vai nos sustentar até o grande dia da vinda de Cristo. A consumação, a glorificação, nós podemos confiar na graça. Graças a Deus, nós temos a graça do Senhor. Esse manancial, essa fonte de vida, de dons e de bênçãos para a vida do cristão. Essa graça que nos aperfeiçoa, que nos santifica na nossa jornada. Nos deu vida juntamente com Cristo. A vida que temos aqui, pela graça, será cada dia mais espelhada à imagem do Filho de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Observe uma coisa, irmãos, quando nós tratamos aqui de fazer assentar em lugares celestiais, quando Deus nos deu vida em Cristo, Deus está apontando o futuro da igreja. Fazer assentar nos lugares celestiais. Onde Cristo está? Em seu corpo glorificado. Onde Cristo está? Hebreus vai dizer, até o diácono Estevão vai dizer, onde Cristo está? À direita de Deus. É bem verdade que Estevão vê Jesus em pé, mas em vários outros textos vai dizer que ele está assentado à direita de Deus. E o texto aqui nos fala assim, porque vocês vão assentar nos lugares celestiais. Deus aqui está falando conosco a respeito do futuro da igreja, dos passos da exaltação, as 3 fases da exaltação, que nós também viveremos assim como Cristo viveu, porque se com Ele ressuscitaremos, com Ele também reinaremos. Então, assim como Cristo ressuscitou, naquele último dia, e até na nossa alma hoje podemos dizer, já ressuscitamos, e naquele grande dia os mortos ressuscitarão, o passo da exaltação, a ascensão, que é o arrebatamento, que é ser chamado por Deus, naquele grande dia, e o assentamento, que é o reinado ao lado de Cristo. Esses 3 passos da exaltação, ressurreição, ascensão
e o assentamento no trono para reinar com Cristo, esses 3 passos que Paulo está falando aqui, trata-se do futuro da igreja. É isso que nós viveremos. A graça não simplesmente nos tirou do sepulcro, ela nos deu um caminho de exaltação, para um dia estarmos ao lado de Cristo, assentados e reinando com Ele em regiões celestiais. Veja, irmãos, que a salvação, portanto, é presente. Salvação não é recompensa. Que isso fique sempre claro para nós. Porque pela graça sois salvos. E guarda essa partezinha, mediante a fé, que nós vamos tratar isso em sola fide. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Salvação é dádiva. Graça é dádiva, é presente, não é recompensa. Não é causa, não é fazermos antes para então merecermos. Ele fez e Ele nos deu de graça. E ainda diz assim, para fechar essa perícope: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui assim, pois somos feitura dele, feitura, se você quiser colocar isso na sua Bíblia, no original do grego aqui está escrito assim, poema, que de fato dá origem à palavra poema. Então veja que Deus compara aquilo que Ele fez por nós mediante a sua graça, Ele fala isso como uma obra de arte de Deus. Deus colocou o seu esmero, Deus colocou a sua beleza, Deus colocou o seu amor, Deus colocou a sua inteligência, a sua sabedoria, e Ele fez o que fez por nós, pela sua graça. Ele agiu por nós. E diz assim, e agora somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras. Nós vamos andar nesta vida, nessa terra, conforme as boas obras que Ele preparou para nós. Perceberam a relação onde estão as boas obras? Está antes ou está depois, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo, para é conectivo de finalidade. Então não é causa, é finalidade. É aqui que aparecem as boas obras. É aqui que aparece aquele resultado que a graça fez na nossa vida. Ninguém pode dizer assim, que o Senhor me salvou, se você anda de forma equivocada, de forma imoral, de forma desonesta. Aqueles que são salvos, que são regenerados, são feitura de Deus, um poema de Deus, a obra-prima de Deus, a obra perfeita de Deus para as boas obras. Elas estão aqui. O problema são aqueles que pegam essas boas obras e colocam aqui atrás, como se fosse uma causa da salvação, e não como a sua consequência, como o seu resultado. Somos assim, feitura dele, para as boas obras, pela sua graça. E eu já quero concluir aqui, irmãos, fazendo esse paralelo, e depois uma ilustração. Nós lemos aqui, lembra daquela parte mas Deus? Vamos fazer um comparativo? Vocês estavam mortos, agora vocês têm vida juntamente com Ele. Vocês viviam em delitos e pecados, mas agora nós fazemos delitos e pecados? Boas obras. Antes,
quem dominava, quem tinha o chicote da nossa vida, quem dominava a nossa vida, quem escravizava a nossa vida? O príncipe da potestade do ar, diabo, Satanás. Mas agora nós vemos que Deus nos adotou para que fôssemos filhos. Nós ainda andávamos segundo a vontade da nossa carne, agora, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Filhos da ira, filhos da desobediência. E agora, feitura de Deus em Cristo, criados em Cristo Jesus. Eu creio que uma das melhores formas de nós ilustrarmos o somente a graça, o sola graça, está lá em Lucas capítulo 15. Jesus é acusado de uma coisa. Diz assim: e publicanos e pecadores questionavam Jesus, ele se assenta e come com eles. E ele era acusado por isso, porque publicanos e pecadores estavam com Cristo. E sabe quem acusava ele? Os mestres da lei, escribas, fariseus, os rabinos, que estavam em Jerusalém, acusavam: esse homem anda com publicanos e pecadores. Então vem Jesus e disse assim: deixa eu contar uma parábola para vocês. É uma parábola, 3 histórias. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, ao contar, vê que tem 99 ovelhas, e não sai para buscá-la nos campos, e a acha perdida e ferida, traz sobre os ombros, trata das suas feridas, e chama os seus amigos para dizer assim: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha que está perdida? Ou, qual mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma delas, acende a luz na candeia, procura diligentemente, varre a casa, acha a dracma, chama suas amigas e diz: alegrai-vos comigo, eu achei a dracma perdida? Ou qual homem, tendo 2 filhos, um deles vira para ele e diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito? E o pai então: toma, meu filho. Esse filho pega os bens do seu pai e usa os seus bens com meretrizes, com prostitutas, com todo tipo de obras más, carnais e pecaminosas. Veio uma grande fome no lugar onde esse rapaz estava. Ele então começa a guardar porcos e olha para as alfarrobas que os porcos comiam e desejava comê-las. Mas então ele lembra da casa do pai e diz assim: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E quando ele chega, às vezes a gente acha que foi ele que fez alguma coisa, Ele só queria ser um jornaleiro. O pai estava lá por ele esperando, viu de longe, abraçou-o calorosamente e disse: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Traz para mim o melhor vestido, coloca nele a capa, pega o anel, põe-lhe no dedo, pega as sandálias, coloca nos pés, mata o novilho, porque o meu filho que estava morto reviveu. Isso é graça. É o Pai que, mesmo recebendo o pior de nós, nos ama, nos chama de filho, põe um anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa nova e faz uma festa, porque a salvação é um grande banquete que Deus dá aos pecadores. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o Senhor.